Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha nem por medo, embora os dois estejam aqui do meu lado como sombras que não saem debaixo da cama. Mas porque, no fundo, ainda não entendo direito como tudo aconteceu. Às vezes acho que foi culpa minha. Outras, juro que não tinha como saber. Você já passou por isso? Aquela sensação de que, se tivesse prestado atenção num detalhe bobo, nada daquilo teria acontecido. Começou num domingo de manhã, um daqueles dias quentes de outubro em que o sol já queima antes das 8. Eu tinha acordado com a cabeça latejando, resquício da cerveja barata que tomei na véspera com os amigos do trabalho. Minha mulher, a Dona Maria, já estava na cozinha fritando linguiça para o café. O cheiro me deu ânsia, mas eu não falei nada. Só peguei o copo de água com nimesulida que ela deixou na mesa de cabeceira e engoli seco, sem nem olhar para o relógio. Hoje tem culto às 10, ela lembrou, sem tirar os olhos da frigideira. O irmão Paulo vai pregar. Eu grunhi algo entre um tá bom e um deixa eu morrer em paz, mas sabia que não adiantava reclamar. Há 23 anos eu ia todo domingo na congrega, primeiro porque minha mãe me arrastava pelo braço, depois porque a Maria achava que era o certo, e agora eu ia por inércia, como quem toma o mesmo ônibus todos os dias sem nem saber mais o trajeto. Você conhece esse sentimento? Fazer as coisas no automático, como se a vida fosse um script que você decorou sem querer. O templo ficava a 5 quadras de casa, um barracão de alvenaria com o piso de cimento liso e as paredes pintadas de um azul desbotado que já estava assim desde que eu era criança. Não tinha ar-condicionado, então as janelas ficavam escancaradas, e o vento quente entrava misturado com o cheiro de mato queimado dos terrenos baldios dos fundos. Quando cheguei, o irmão Paulo já estava no púlpito, ajustando o microfone de lapela. Ele era um homem magro, de cabelos grisalhos penteadinhos para trás, sempre com um paletó marrom que parecia ter saído de uma loja de usados. Mas tinha uma voz grossa, daquelas que enchem o salão sem precisar de esforço. Irmãos, hoje o Senhor tem uma palavra especial para nós, ele começou, batendo a Bíblia aberta contra o púlpito. Uma palavra de alerta. Eu me sentei no banco de madeira no fundo, onde sempre ficava. A Maria foi logo para a frente, perto das irmãs que cantavam no coral. Ela gostava de participar, de levantar a mão nos louvores, de chorar quando o irmão falava em milagres. Eu não. Para mim, aquilo tudo era mais um hábito do que uma fé. Mas tinha respeito. Ou pelo menos achava que tinha. O culto seguiu como sempre. Os hinos cantados em uníssono, as orações longas, os testemunhos de irmãos que tinham sido curados de não sei o quê. Até que o irmão Paulo chamou o irmão Jonas para dar o seu relato. O Jonas era diácono, um dos mais antigos da congregação. Um homem baixo, barrigudo, sempre de camisa social branca e gravata, mesmo com aquele calor. Ele subiu ao púlpito com um sorriso tímido, como se não estivesse à vontade, e começou a falar. Irmãos, o Senhor tem sido bom comigo. Semana passada a minha filha mais nova, a Ana, estava com uma dor de cabeça que não passava há 3 dias. Médico nenhum achava o que era. Mas ontem no culto o irmão Paulo orou por ela, e hoje ela acordou boa, sem nenhuma dor. Glória a Deus! O salão explodiu em amém e palmas. Eu olhei para o Jonas e vi que ele estava suando, as gotas escorrendo pela testa. Não era só o calor. Havia algo no jeito como ele evitava encostar as mãos no púlpito, como se tivesse medo de deixar marcas. Mas eu não pensei muito nisso. Afinal, quem sou eu para julgar os milagres dos outros? Depois do culto, fui até os fundos do templo tomar uma água no bebedouro. Era um daqueles modelos antigos, de metal, que soltam um jato fraco e morno. Enquanto eu bebia, ouvi vozes baixas vindo da salinha dos dízimos. Não era um lugar que a gente frequentava, só os diáconos e o pastor tinham acesso, mas a porta estava entreaberta, e o vento empurrou ela um pouco mais. Você não pode fazer isso, Jonas, era a voz do irmão Paulo, tensa. Já falei que se souberem. Mas eu preciso, irmão. O Jonas respondeu, quase chorando. O aluguel está atrasado, a luz vai ser cortada, e a Ana precisa do remédio. O Senhor não entende. E os pobres? Aqueles que... Encostei na parede, o copo de plástico amassando entre os dedos. A água tinha gosto de ferrugem, mas engoli mesmo assim, a garganta seca de repente. Não era direito escutar conversa alheia, mas também não era direito o que eu estava ouvindo. Aqueles que confiam na providência divina, o irmão Paulo baixou ainda mais a voz, mas o tom era duro. Você sabe que esse dinheiro é sagrado. Se o pastor descobrir que você mexeu no envelope dos necessitados, então me ajuda, irmão. Jonas quase gritou, e ouvi o barulho de algo sendo empurrado, talvez uma cadeira. Eu não estou pedindo para mim. É para minha filha. Ela não pode ficar sem o remédio de novo.
Você viu o que aconteceu da última vez. Silêncio. Depois, um suspiro longo do irmão Paulo. Eu não tenho como, Jonas. Minha mulher já desconfia que eu tiro do meu próprio salário para ajudar os outros. Se eu der mais R$ 1, ela vai querer saber de onde veio. Então me deixa pegar só dessa vez. A voz de Jonas quebrou. Eu devolvo, juro. Assim que arrumar um bico, eu... Não é assim que funciona. A voz do irmão Paulo estava fria agora. Você sabe as regras. Se todo mundo começar a tirar, não sobra nada para ninguém. Ouvi passos se aproximando da porta, e me afastei rápido, fingindo que ajustava o sapato. Quando levantei, o irmão Paulo saía da salinha com uma pasta de couro preto debaixo do braço, o rosto fechado. Ele me olhou de relance, mas não disse nada. Jonas ficou lá dentro e ouviu o som abafado de um choro. Saí do templo sem me despedir de ninguém. O sol já estava baixo, pintando as ruas de laranja, e o ar cheirava a terra molhada. Devia ter chovido enquanto estávamos lá dentro. Caminhei sem pressa, as mãos nos bolsos, a cabeça cheia daqueles pedaços de conversa. Não era da minha conta. Não era. Mas quando passei pela farmácia na esquina, parei. Olhei o letreiro piscando asterisco promoção, genéricos com 20% de desconto, asterisco, e lembrei do nome que Jonas tinha falado. Ana, a filha dele. Não sabia a idade, não sabia o remédio, não sabia nada. Só sabia que uma criança precisava de algo que o pai não podia pagar. Entre as prateleiras, uma moça de jaleco branco organizava caixas de xarope. Aproximei devagar. Moça, por favor, minha voz saiu mais baixa do que eu queria. O senhor Jonas, o zelador da igreja na Rua dos Lírios, costuma comprar remédio aqui para a filha dele? Ela levantou os olhos, desconfiada. Quem é você? Sou da igreja também. Menti, ou não menti direito. Só queria ajudar. A moça cruzou os braços. Olha, eu não posso dar informação de cliente não, tá? Mas ela olhou para trás, como se tivesse medo de alguém ouvir. Se for para ajudar mesmo, o remédio dela é caro. Muito caro. E o plano de saúde deles não cobre. Qual é o nome do remédio? Ela hesitou, mas depois sussurrou. Asterisco Neuroxin asterisco. Fez um gesto com a mão, como se não quisesse dizer. Problema neurológico. A menina é pequena. Agradeci e saí antes que ela mudasse de ideia. Na calçada tirei o celular do bolso. A internet do templo era ruim, mas a da praça ao lado pegava direitinho. Digitei o nome do remédio e quase deixei o telefone cair. R$ 380. Asterisco por 10 comprimidos. Asterisco. Fechei os olhos. Não era só o aluguel, não era só a luz. Era isso. Todo mês. E Jonas ganhava um salário mínimo para varrer o templo, abrir as portas, arrumar as cadeiras. Não dava. Não dava nem perto. Voltei para a igreja sem pensar direito. O portão lateral ainda estava destrancado. Entre as sombras do corredor, vi Jonas sentado nos degraus dos fundos, a cabeça entre as mãos. Ele nem levantou quando me aproximei. Irmão Jonas, chamei baixo. Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos. O que foi, irmão? A voz dele estava rouca. Veio me dar sermão também? Não. Sentei ao lado dele, o cimento frio atravessando a calça. Só queria saber. Quanto que falta pro remédio da Ana? Jonas me olhou como se eu fosse louco. Por quê? Porque eu tenho. Não era verdade. Não tinha R$ 380. Tinha 100 e pouco, guardado para pagar a mensalidade da faculdade que estava devendo. Mas isso podia esperar. Quanto falta? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Falta tudo. Eu não tenho nada. Então vem comigo. Levantei e estendi a mão. Jonas hesitou. Jonas olhou para minha mão estendida como se fosse uma armadilha. Os dedos dele tremiam levemente, sujos de terra e óleo de máquina. Eu não soltei o braço, nem falei nada. Só esperei. Não adianta, Lúcio, ele murmurou, passando a manga do macacão pelo nariz. Mesmo que a gente junte, não dá. O remédio custa quase 1.000. E a Ana, a voz dele quebrou. Ela piorou ontem à noite. A febre não baixa. R$ 1.000. Meu estômago deu um nó. Eu tinha 120. Jonas, pelo jeito, não tinha nem isso. Vamos na farmácia agora, disse, firmes as palavras, mesmo sem saber como. Eu dou o que tenho. Você pede fiado. Depois a gente se vira. Ele riu, um som seco, sem graça. Fiado? Você tá brincando? O seu Damião não dá fiado nem para Jesus Cristo. E mesmo que desse, Jonas olhou pro chão, envergonhado. Eu já devo 3 meses de aluguel. O dono ameaçou botar a gente na rua semana que vem. Fiquei quieto, mastigando a informação. A Ana, a filha dele, tinha 6 anos e uma doença no sangue que eu nem sabia o nome direito. Só sabia que sem o remédio, ela não aguentava mais uma semana.
E Jonas, que já era magro, tinha emagrecido mais ainda nos últimos meses, os ossos marcando a camisa como se fossem tentar furar a pele. Então a gente rouba, falei. Jonas levantou a cabeça tão rápido que eu pensei que ele ia me bater. Você tá maluco? Roubar? A gente não é ladrão. Não tô falando de assaltar banco, respondi baixando a voz. Tô falando da farmácia do seu Damião. A gente conhece o lugar, sabe quando ele fecha. É só entrar, pegar o remédio e sair. Ninguém vai saber. Ele se levantou de um pulo, os olhos arregalados. Cala a boca, Lúcio. Isso é pecado. E se a gente for pego? E a Ana? O que vai ser dela se eu tiver que cumprir pena? E o que vai ser dela se você não fizer nada? Rebati, também me levantando. Você prefere ver sua filha morrer ou arriscar uma noite para salvar a vida dela? Jonas ficou parado, respirando pesado, as mãos fechadas em punhos. Eu podia ver a luta dentro dele, o homem que sempre seguiu as regras sendo esmagado pelo desespero. Eu não consigo, ele sussurrou finalmente. Não consigo fazer isso. Então eu faço sozinho. Ele me agarrou pelo braço, os dedos afundando na minha carne. Não, você não vai. Se for pego, você perde a faculdade, seu futuro. E daí? Soltei, sacudindo o braço. Que futuro é esse se a gente deixa uma criança morrer por causa de dinheiro? Jonas me encarou, os olhos cheios d'água. Depois, lentamente, ele assentiu. Quando? Hoje à noite. Depois que o seu Damião fechar. Ele sempre sai às 10, vai jogar baralho na casa do seu Bento. Jonas engoliu em seco. E se der errado? Não vai dar. Mas a verdade é que eu não fazia ideia do que estava falando. Nunca tinha roubado nada na vida. Nem uma bala da bodega quando era criança. Mas quando olhei para Jonas, vi que ele já tinha desistido de si mesmo. E eu não podia deixar isso acontecer. Vamos lá, disse, batendo no ombro dele. Primeiro, a gente come alguma coisa. Depois, a gente planeja direito. Ele assentiu, mas eu vi que as mãos dele ainda tremiam. As minhas também. E enquanto a gente caminhava de volta pro alojamento, eu me perguntei se estava fazendo a coisa certa ou só cavando a minha própria cova. Mas quando passei pela janela da casa de Jonas e vi a Ana, pálida como um fantasma, deitada na cama com a mãe ao lado, segurei mais forte o braço do meu irmão. Não tinha mais volta. A porta do alojamento rangeu quando empurrei. Dentro, o cheiro de mofo e suor misturado com o aroma fraco de um ensopado queimado no fogão comunitário. Alguém tinha tentado cozinhar, mas desistiu no meio. As panelas estavam lá, abandonadas, com restos de comida grudados no fundo. Jonas sentou na beira da cama, as mãos entre os joelhos, como se estivesse tentando se segurar para não desmoronar. Eu me ajoelhei ao lado da mochila que ele tinha jogado no chão e comecei a revirar. Não tinha quase nada, uma camisa suja, um par de meias furadas, um caderno com anotações de serviço que não serviam para mais nada. No fundo, encontrei um embrulho de pano. Dentro, 3 notas amassadas e uma foto da Ana quando era pequena, sorrindo com os dentes de leite. Você guardou isso tudo esse tempo? Perguntei, mostrando a foto. Ele não respondeu. Só encostou a testa na parede, como se estivesse contando segundos até algo ruim acontecer. Jonas, falei, baixando a voz. A gente não vai deixar ela assim, mas precisa de um plano. Um de verdade. Ele finalmente olhou para mim, os olhos vermelhos. E qual é? Roubar a farmácia do posto? Assaltar algum carro na estrada? Você viu o estado que eu tô. Não, cortei. Tem um lugar melhor. Ele esperou, respirando fundo. O armazém da fazenda, expliquei. Lá tem remédio. Muito. Os caras guardam pra emergência, pra não ter que ir até a cidade. E hoje à noite o turno é do Seixas. Você sabe como ele é. Jonas riu sem graça, um som seco. O Seixas? Aquele filho da puta que dorme no serviço? Você tá louco. Justamente disse, me sentando ao lado dele. Ele dorme. E a gente conhece o caminho. Entra pela cerca dos fundos, pega o que precisa e some antes do sol raiar. Ele balançou a cabeça, mas eu vi que estava pensando. Os dedos dele apertavam o colchão, como se estivesse medindo o peso daquilo. E se a gente for pego? Não vai, menti. Porque a verdade era que eu não sabia. Se fossemos pegos, o Seixas não ia chamar a polícia. Ele mesmo ia resolver. E todo mundo sabia como. Jonas se levantou de repente, foi até a janela e olhou para fora. A lua estava alta, iluminando os campos vazios e as sombras das árvores que balançavam com o vento. Ele ficou assim por um tempo, quieto, como se estivesse se despedindo de algo. Tá bom, falou sem virar para mim. Mas só o necessário. Nada mais. Assenti mesmo que ele não estivesse olhando. Só o necessário. Ele pegou a mochila, esvaziou tudo no chão e jogou para mim. Você carrega. Eu fico de olho.
Não, disse, empurrando de volta. A gente divide. Se um cair, o outro corre. Jonas me encarou, e pela primeira vez desde que tinha chegado, vi algo parecido com determinação nos olhos dele. Então vamos. Saímos sem fazer barulho, como se o próprio ar pudesse nos trair. A noite estava fresca, mas o suor escorria pelas minhas costas. Cada passo parecia ecoar, mesmo que fosse só na minha cabeça. Quando chegamos perto da cerca, Jonas parou, sinalizou para eu esperar e se agachou ouvindo. Tudo quietinho, sussurrou. Pulei primeiro, sentindo os fios de arame arranharem minha perna. Jonas veio atrás, mais lento, com cuidado. Do outro lado, a gente se ajoelhou na grama úmida, tentando recuperar o fôlego. O armazém ficava a uns 100 metros dali, um barracão de madeira com as paredes descascadas. Uma luz fraca vazia pela fresta da porta e a gente ouviu o ronco baixo do Seixas, como um motor desregulado. Ele tá dormindo, Jonas murmurou. Mas e se acordar? A gente corre, respondi, mesmo sabendo que não adiantaria. Avançamos agachados, um de cada lado da porta. Jonas fez sinal para eu ficar onde estava e se aproximou da janela. Espiou por um segundo, depois voltou, o rosto tenso. Tem uma prateleira cheia de caixa. Remédio, agulha, soro. Tudo lá. E o Seixas? Na cadeira, de cabeça para trás. Roncando que nem um porco. Respirei fundo. Então vamos. Jonas abriu a porta devagar, com um rangido quase imperceptível. O cheiro de poeira e produto químico bateu no meu nariz. Dentro, as prateleiras faziam sombra no chão, e o Seixas continuava ali, imóvel, a respiração pesada. Fui direto para onde Jonas tinha indicado. As caixas estavam empilhadas, algumas abertas, outras lacradas. Comecei a pegar o que reconhecia, Dipiron. Enchi os bolsos com comprimidos e frascos, tentando não fazer barulho. Os rótulos estavam desbotados, mas dá para saber o básico quando você já viu muita merda. Dipirona, amoxicilina, até umas seringas ainda embaladas. Jonas pegou uma caixa de soro e a segurou contra o peito, olhando pro Seixas a cada 2 segundos. O ronco dele parou de repente. Gelei. Jonas também. O silêncio pesou como chumbo. Então veio o arrotinho grosso, seguido de um fungado. O corpo do Seixas se mexeu, a cadeira rangeu. Ele murmurou alguma coisa, virou a cabeça pro outro lado e voltou a resfolegar. Soltei o ar devagar. Jonas fez sinal pra gente sair. Dei mais uma olhada rápida, uma caixa de luvas descartáveis caiu quando eu puxei um frasco de álcool. O barulho foi seco, alto demais. Seixas tossiu. Abriu os olhos.